Qual é a relação do narcisista com o trabalho? Interessante que trabalhar com pessoas nem sempre é muito simples de entender, é deveras complexo, né, falar sobre o tema. Mas o narcisista, quando ele começa a trabalhar, ele chega em um âmbito novo, ele sempre vai se achar, por exemplo, o melhor do que todo mundo, ou sempre se achar, principalmente como vítima, né? Ou seja, todos os atos que ele faz são totalmente justificáveis, né? Por exemplo, ele sempre também procura uma brecha para que possa solapar a outra pessoa. Por quê? Porque o narcisista ele sempre vê o outro como ameaça, tá? Então ele vive em um universo que é totalmente conspiratório. Então ele sempre acredita que o outro é culpado pela sua própria infelicidade dentro do trabalho. E como mesmo, por exemplo, ele é totalmente invejoso, ele mede, né, as pessoas de acordo com sua visão de mundo, com seu parâmetro de mundo. Por quê? Porque se o outro não o reconhece, na verdade, dentro da empresa, é porque essa pessoa foi totalmente comprada ou conquistada pelo outro, né? Ele acredita que todo mundo tem um preço, né? Interessante que dentro disso ele julga o outro pela sua própria régua, né? Ou seja, ele sempre se acha o mais digno, o mais louvável, né? E uma das pessoas mais propícias a receber tal cargo. Ou por quê? Porque ele sempre tem aquela sensação de que ele merece mais daquilo do que ele pode oferecer. O mínimo que ele oferece, ele acredita que já é o bastante, né, que ele possa oferecer. Então é por isso que ele sempre é uma pessoa totalmente insatisfeita com o trabalho. Nem sempre toda pessoa insatisfeita com o trabalho é um narcisista. Não, não é isso. Há pessoas, por exemplo, que estão estritamente desanimadas, né, do local onde trabalha e quer procurar algo novo. O narcisista não, ele sempre quer, na verdade, roubar o cargo do outro, no qual ele acredita que ele é pertencente, né? Então, por isso que ele entra nessa espécie, né, de poder, por exemplo, elogiar muito uma pessoa no trabalho, né? Ou falar muito bem, é muito grudento. Então, essa pessoa quando faz isso, ela sempre espera uma oportunidade para poder roubar a vaga daquela pessoa, vamos dizer, né? Ou então, sabe, por exemplo, querer o cargo da pessoa que ela tanto almeja, né? Então ela finge, na verdade, um certo tipo de amizade para procurar uma brecha da qual ele sempre possa fazer o que? Puxar o tapete dessa pessoa, porque ele sempre acredita que é digno, né? Mas também que ninguém reconhece, na verdade, né, vamos dizer assim, o mérito que ele acredita ter pelo pouco que ele faz. Então, cada erro que ele faz referente ao trabalho é totalmente justificável e ele sempre terceirizar, né, ou vai terceirizar, na verdade, os seus fracassos, né, em relação ao outro, porque o outro quer solapar o seu cargo, né, e ele sempre vê essa pessoa, na verdade, como uma espécie de inimigo. O que, na maioria das vezes, esse inimigo pode ser totalmente imaginário, porque o narcisista é guiado pelo próprio medo. Ele tem medo de que os outros descubram o seu medo. Então, com isso, ele pode fazer um ato totalmente violento, um ato baseado em trapaça, um ato também baseado totalmente em dissimulação, né? Porque ele sempre vai justificar tudo que ele faz como se fosse uma espécie de autodefesa, né? Em relação ao outro que quer roubar aquilo que ele acredita ser dele. Então, o seu mundo é totalmente conspiratório, né? Há algum tempo, né, eu trabalhei numa casa e tinha uma cozinheira e ela acusava todo mundo referente, né, aos seus erros que tinha dentro da casa. Então, ela sempre justificava, na verdade, que o outro queria, na verdade, roubar o seu lugar, né? Ou seja, ela sempre terceirizava, na verdade, tudo aquilo que ela fazia e sempre se fazia de vítima. Por quê? Porque
o narcisista no trabalho ele é totalmente passivo, então ele sempre faz o jogo totalmente passional. Ele nunca tenta convencer as pessoas pela lógica, mas sim, na verdade, por um jogo de emoções, tentando mostrar fragilidade, né, para que o outro, por exemplo, compreenda o seu lado. E assim ela continuar ou ele continuar com o seu jogo de máscara, porque as suas verdadeiras intenções estão sempre atrás desse sorriso manso ou então de um rosto que é de alguém que é totalmente piedoso, tá? É por isso que ele sempre faz esse jogo, na verdade, em relação de que ele sempre, tá? Ele sempre acredita que está sendo injustiçado. Então é por isso que tem essa espécie de ressentimento para com outras pessoas do trabalho. Então é por isso que ele sempre vai fazer o quê? A sua tristeza é a causa da alegria do outro, né? Ele fica triste porque o outro teve uma promoção do trabalho, ou se esforçou mais, ou deu mais tempo de trabalho, enquanto que o narcisista apenas tem a crença de que aceita o melhor sem poder fazer o mínimo de esforço. Então por isso que o seu mundo é totalmente lúdico, é totalmente vago e não tem nenhum sentido. Há um sentido sim dentro dele, mas nunca o sentido dentro da realidade, porque quem pode mais, na verdade, sempre vai brilhar, né? Por exemplo, de uma certa maneira, é mais capaz, é mais inteligente, é mais desenvolto, né? É uma pessoa que tem uma habilidade muito grande. O narcisista, mesmo que não tenha nenhuma dessas características, sempre acreditará que é melhor do que o outro, porque dentro da sua mente ele se acha inagualável e até mesmo imbatível, e que ele é totalmente infeliz porque na verdade o seu patrão, né, o seu chefe, ele acredita que é um totalmente infeliz e não consegue ver um funcionário tão maravilhoso, né, que ele é. Então é por isso que ele nunca será reconhecido, né? Então ele sempre tem essa visão, né, de altivez em relação ao outro do trabalho, e com isso ele pode usar de todas as armas, né, para poder derrubar o outro e para poder estabelecer o seu trono e derrubar todas as pessoas que estão debaixo dele, porque ele acredita que o outro vai querer roubar também o cargo, vamos dizer assim como ele roubou o cargo do outro. Então o seu mundo é totalmente conspiratório. Se vocês gostaram dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, né? Aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu? Eu agradeço o carinho de todos, mesmo que seja poucas pessoas que estão vendo esse vídeo, já me sinto deveras alegre, né? Porque sempre tem alguém olhando o nosso conteúdo. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.